Olá, bem-vindo! Tudo na paz? Olha, eu espero que sim. E aí, você já leu a palavra? Você já orou? Olha, hoje mais uma reflexão a respeito da oração. E essa vem da Cora Walker. Ela fala que a oração é parte da vida dela. É como se fosse uma arma, né? Ela faz parte daquele grupo Guerreiros da Fé. E esses guerreiros de fé usam a oração como uma arma essencial. As Escrituras dizem que onde há 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está ali. Então ela, como uma guerreira de oração, frequentemente ela procura outras pessoas para orar com ela. Quando ela está nessa procura, às vezes ela só consegue conversar com secretários eletrônicos, porque as pessoas ali de repente não estão, alguém saiu, foi no shopping, está fazendo alguma coisa dentro de casa, foi limpar o jardim, talvez alguém esteja preparando o jantar, enfim, alguém liga, no caso ela liga, mas de repente só fica chamando e ninguém atende, enfim. As pessoas estão de alguma maneira ocupadas, fazendo algum determinado trabalho, alguma atividade, enfim. Mas ela deixa um recado e eles prometem ligar para ela mais tarde. E a maioria deles faz isso mesmo. Mas às vezes parece que ninguém atende quando ela está precisando ali, sabe? Alguém para orar com ela, porque ela está numa necessidade específica. Só que ela não desanima. Será que você desanima? Quando você está numa situação ruim, é assim, gente, porque às vezes quando a gente está passando uma situação difícil, enfim, nós temos aquela coisa de orar para Deus e não é que a gente se cansa, mas às vezes a preocupação, o medo, a ansiedade é tão forte que a gente não consegue, parece que, expressar. E ter alguém do lado para orar conosco faz a diferença, não é? E às vezes ela passa por isso e às vezes não encontra ninguém. Mas ela não desiste. Por quê? Porque Deus sabe os desejos do nosso coração. E antes mesmo da gente clamar ao Senhor, a gente pode ter certeza que Ele está nos ouvindo. Porque essa linha direta é a coisa que a oração faz entre nós e Deus. E o Senhor nos deixou instruções para nos ensinar como orar de uma forma individual e nos forneceu uma oração modelo que está lá em Mateus capítulo 6, que é o Pai Nosso. Mas ali em 1 Samuel, capítulo 1 também, tem uma história muito bonita sobre uma mulher que passou a clamar a Deus. Eu tenho certeza que esta mulher que se chama Ana, o marido dela também orou com ela. Mas tem aquele momento, gente, que, sabe, às vezes não é alguém do nosso lado, é a gente mesmo. É a gente com Deus. Ana queria uma oração, aliás, Ana queria um filho e ela colocava isso em oração, ela suplicava. E aí a gente encontra ali no livro de 1 Reis, capítulo 17, a história de Elias orando individualmente, né? E como resultado da sua oração, ele recebeu uma intervenção divina. Então, na história da Ana, ela foi atendida, aqui na história de Eliseu, ele foi atendido, e tem um outro exemplo também. Um exemplo de agora não pessoas orando individualmente, mas em grupo. Está lá no livro de Atos capítulo 12, havia um grupo de pessoas orando pelo apóstolo Paulo. As orações deles foram respondidas e Deus favoreceu aquilo que eles estavam pedindo. Sabe, quando a gente ora sozinho ou quando a gente ora com outras pessoas, nem sempre os desejos do coração são atendidos, como a gente já viu anteriormente. Mas a gente sempre precisa se lembrar de que Deus sabe o que é melhor para nós. Por quê? Porque Ele sabe o fim desde o princípio. Ele sabe o que é o melhor para cada um, né? E Ele sempre vai estar disponível. A gente pode orar ajoelhado, em pé, sentado, deitado, audivelmente, silenciosamente. Lógico, se a gente está caminhando, está dirigindo, a gente pode orar com os nossos olhos abertos, não importa. Contanto que a gente esteja exercitando a nossa fé e orando com sinceridade, Deus vai estar ouvindo nossas orações e Ele vai responder essas orações. O escritor Joseph Scriven, ele compôs um hino dizendo que frequentemente a gente perde a nossa paz e a gente sofre porque a gente não recorre a Deus em oração como a gente deveria. Se você quiser pegar a letra desse livro, você vai encontrar ali no Inário Adventista, tá? Se não me engano é o número 333. Então, por exemplo, se você não tiver ninguém aí disponível para orar com você hoje, ora mesmo assim, porque Deus vai ouvir a sua oração. Mas você não vai estar sozinho. Eu estou aqui e eu vou orar com você. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus sabe e Ele vai ouvir a nossa oração nesse momento. Pai querido, nós somos aqui guerreiros de fé, nós somos aqui guerreiros de oração, porque nós cremos no poder da oração. E eu quero pedir aqui em nome de Jesus, que o Senhor possa ouvir o clamor de cada pessoa que está aqui nos acompanhando e que tem necessidades, aflições.
Atende, Pai, e faz o melhor por essa pessoa. Nós cremos na Tua palavra e no Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Ótimo dia, gente. Até amanhã.